sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Estrogênicas e hoje em Belo Horizonte. Ai, na capital do pão de queijo. Ai, eu tô zoando, mas eu gosto muito daqui, tá, amiga? Muito bom, Adoro, melhor lugar, adoro. melhor. E a gente trouxe de novo o Dr. Eduardo Siqueira. Eu amei o episódio que a gente fez, tá? Só pra você ficar... Eu gostei mesmo. Estou falando de verdade. E é por isso que você tá aqui de novo. Eu adorei também o convite mais uma vez estar aqui com vocês. Muito obrigado, gente. E hoje a gente vai falar de um assunto importante, um assunto que acho que a gente precisa cada vez mais falar sobre isso, né? Principalmente para os profissionais de saúde, acho que isso é muito importante, né? E eu gosto muito de falar isso, eu acho que é um assunto plural. Eu adoro falar isso. É isso aí. Então, nós vamos falar hoje, né, do atendimento, do acolhimento ao público LGBTQI/APN+. Exato. Acertou todas as letrinhas. Falei todas as letrinhas. Muito bem. Muito bem, Eduardo. E aí, assim, como é que é atender e acolher esse público sem a gente segregar e sem ter rótulo, assim? Como é que é? Principalmente, a gente começa como você começou, né? Assim, LGBTQIAPN+. É claro que eu não preciso ficar falando todas as letras o tempo todo, mas quando eu digo LGBTQIAPN+, eu dou importância para todas as letras e para todos os públicos. Então, atender, acolher com respeito, entendendo cada experiência dessas pessoas, é fundamental para que a gente tenha uma assistência adequada. Eu gosto de dizer que a gente não muda muito do que a gente já faz com todas as nossas pacientes, todos os nossos pacientes. Que a gente deveria fazer, pelo menos. Que é você ouvir as histórias entendendo que cada história é única, é particular. E valorizar essas histórias porque faz sentido, de acordo com a partir dessa valorização, eu promover um caminho de tratamento ou um caminho de escuta diferenciado. Eu faço isso com todas as minhas pacientes, eu faço isso com todos ou todas ou todes da população LGBTQIAPN+. Posso pedir uma coisa? Claro. Assim, muito rapidinho? Sim. O que é cada letrinha? Quando... Por que eu estou te pedindo isso? Porque a gente tem hoje, e eu trabalho muito na reprodução com o público. Sim. Eu trabalho muito com o público LGBT, muito, assim, porque eu sou besta, né? Então, as pessoas se aproximam de mim, porque eu sou boba, eu acolho todo mundo, eu gosto de falar, eu gosto de conversar. Então, as pessoas, às vezes, sentem uma empatia. Mas, o que eu quero? Eu quero que a gente entenda o que é. Tá. E por que é tão importante a gente ter esse conhecimento do que é cada uma dessas letrinhas. Porque eu acho que a partir do momento que você conhece, você olha e acolhe de maneira adequada. Quando a gente fala de LGBTQIAPN+, a gente está falando de duas coisas, basicamente. A gente está falando de orientação afetiva sexual e a gente está falando de identidade de gênero. Então, algumas letras falam sobre orientação afetiva sexual. Outras letras tratam sobre identidade de gênero. A letra L são de pessoas lésbicas, mulheres lésbicas, tá? Então, mulheres que se relacionam com outras mulheres. G, né, homens gays. Né? B, de pessoas bissexuais. T, de pessoas transgêneros, aí a gente pode falar de transexuais, travestis. Q, de pessoas queer. Mesmo que não sejam pessoas operadas. Não, a gente não... cirurgia de ressignificação sexual. Muito importante isso. A gente não está falando sobre modificações do corpo. A gente está falando sobre vivências, experiências, identidade. Né? A gente não está falando sobre modificação nenhuma. Tá? A gente tem Q, que são pessoas queer, né? Ou seja, pessoas que estão ali dentro do movimento, as pessoas que estão ali se questionando, pessoas que estão buscando o seu espaço, a sua própria identidade. Está em cima do muro. Não é isso. São pessoas que ainda estão se construindo, pessoas que estão se descobrindo. Essa é uma letra que ela é muito bem definida em línguas inglesas, assim, queer, tanto que ela é importada. No Brasil existem alguns nichos, parte da população que
não entende a necessidade da existência do queer, outra acha que deve existir, mas isso é uma discussão interna, né? Então, queer não é muito importante, não é estar confuso com a sexualidade, não é sobre isso, é sobre construção, tá? E são pessoas intersexo, então aquelas pessoas que têm genitálias atípicas, né, se desenvolveram de outra forma. São pessoas assexuais, pessoas que não têm o sexo como objetivo único, exclusivo da vida, né? LGBTQIAP, pessoas pansexuais, né? A pansexualidade, ela está muito ligada à bissexualidade, tem contornos muito incomuns, assim. Também fala sobre pessoas que têm relações sexuais, aí a gente volta para a orientação afetivo-sexual, pessoas que têm relações afetivas, sexuais, construindo ali com qualquer pessoa, então ela não escolhe um gênero. N são pessoas não binárias, rechaçam a ideia de gênero masculino e feminino, como se essas características construídas não se adequem a ela. E aí a gente tem o mais, que são várias outras possibilidades que podem surgir nesse espectro. Então, assim, é longo. Muitas vezes a gente fala sobre diversidade sexual e diversidade de gênero. A gente fala LGBT+, LGBTQIA+, mas é importante a gente dar visibilidade para cada uma dessas letras, desse público, né? Porque, apesar de estar na mesma comunidade, são vivências completamente diferentes. E quando a gente fala assim, né, usa a expressão só LGBT, que é a mais comum, a gente não está sendo, assim, desrespeitoso com o resto das letrinhas. A comunidade entende, porque aqui a gente vai usar muito só o LGBT. O LGBT+. Mais. Ok, beleza. E aí eu queria te perguntar, assim, como é que é, assim, como é que você vê esse público e o acesso ao serviço de saúde? Eles evitam o serviço de saúde, não evitam? Por que evitam? Quanto que a gente tem que andar ainda nisso daí? A gente precisa correr muito para que a gente consiga estar num ponto de equidade em relação às outras pessoas, né? A dificuldade ela é enorme, as barreiras são gigantescas ainda. A população procura, talvez haja uma melhora recente, mas ainda está muito aquém do que seria importante, né? E não procura porque, primeiro, os serviços não estão preparados. Acho que no programa anterior a gente conversou sobre dificuldade que os profissionais têm de falar sobre sexo com seus pacientes. Agora, a dificuldade que os profissionais têm de entender orientação sexual, identidade de gênero e todas as outras particularidades desse universo, né? A gente também não tem uma formação, então o profissional não está capacitado para, o serviço não está também treinado e capacitado para receber. Então isso vai afastando as pessoas da comunidade, né, da saúde. Então existem N motivos para que isso aconteça. Mas eu acho que, do ponto de vista da reprodução, que aí vou puxar a sardinha sempre porque eu entendo mais, né? Do ponto de vista da reprodução, eu tenho visto crescer uma procura. Sim. Por casais da comunidade para construir a família, para buscar uma forma segura de ter filhos, de construir família, disso. Então, assim, eu tenho visto um aumento dessa procura na questão da reprodução. E entendo que a gente precisa de maior capacitação, eu concordo, né? Não só na reprodução, que eu acho que também a gente precisa, mas nos diversos serviços de saúde que precisam atender essa comunidade. Se você falar em mulheres trans que necessitam de um atendimento urológico, porque tem próstata, e aí como é que esse urologista vai receber, né, essa paciente? Então, eu acho que realmente... E como que a gente capacita, Eduarda? Onde está isso? Entendeu? Pode fazer o jabá.
Farei. Pode fazer, Tá. tá liberado. Mas vamos lá no início, assim, na sua pergunta, né, quando você começa falando sobre o serviço de reprodução. Não tem muito tempo, por exemplo, que o Conselho Federal de Medicina editou uma resolução sobre as normas 2022. direcionadas. Pouco tempo, pouquíssimo. Então, veja, a gente já tem toda uma estrutura montada para a população cis, né, por exemplo, pensando aqui na população, ou na população heterossexual, que seria o mais comum dentro das resoluções antigas. E para que a gente conseguisse chegar, precisou ter normas específicas sobre autorização para atendimento ao público LGBT. Não é sobre, para que você possa fazer reprodução, você precisaria fazer, esse aqui é o nosso POP. Não é isso. Precisou haver uma resolução para possibilitar que essas pessoas pudessem. É diferente. E ainda assim, apesar de ter o aumento, você já viu isso, certamente. Quando essas pessoas nos procuram, muitas dão depoimento de que em outros lugares que foram, não foram bem acolhidas, não foram bem atendidas, não ficaram em clínica XYZ porque sentiu preconceito na recepção, no atendimento médico. Sim. Então, ainda assim, né, de estar lá, ainda tem isso. Básico dar respeito, né? Assim, é o básico de um atendimento, de uma assistência qualquer. Né? A gente está falando de acolher a pessoa pelo nome social, no caso de pessoas trans, que é muito simples, né? Qual é o nome? Eu te chamo por qual nome? A gente não perde 5 segundos e ganha todo um atendimento. Eu acho que às vezes a gente pensa assim, eu perguntar isso vai causar algum constrangimento? E não vai, né? Não vai. Vai constranger se a gente usar nome com que aquela pessoa não se identifica. É muito diferente. Então, precisa ser perguntado. Deve ser perguntado sobre pronomes. Tá? Tá. Então, dona Maria, eu me refiro a você pelos pronomes femininos? Sim, acabou. Flui. Não gera muita dificuldade. O que gera dificuldade, talvez, é o que você me perguntou. Como é que a gente resolve isso? Formação. A gente não tem formação. A gente não tem formação na graduação, a gente não tem formação nas residências. E a gente também, se a gente não é ensinado a buscar informações, a gente deixa passar. Você falou do jabá, a gente construiu, né? A gente construiu e por muito tempo isso foi sendo desenvolvido até poder ser colocado para ser divulgado, um curso na Sojimig sobre assistência à população diversa em gênero e sexual. Então a gente tem um curso específico para médicos, né, para assistir a população LGBTQIAPN+. Então a Sojimig promove. Não são muitos os cursos quando a gente vai buscar. Então, para os alunos que estão nos assistindo, os residentes que estão nos assistindo, o curso da Sojimig existe, eu já fiz, testei. É ótimo. Verdade. É ótimo, o curso é ótimo, é muito legal. Eu aprendi muita coisa lá e para mim foi muito interessante porque, primeiro que eu era quase que a mais velha, né? Viu? Pessoas não se sintam acuadas de aprender em qualquer fase da vida. Curioso isso, mas assim, muito legal. Eu achei isso. Eu acho que eu não tive tempo de comentar isso com você, né, Eduardo? Mas para mim foi muito curioso assim, como que os médicos jovens estão entrando e querendo mesmo aprender, né? Então, assim, eu aprendi muito lá, vendo a vivência deles, as coisas que eles falavam. Então, aí é um puxão de orelha também para o pessoal, né, que está mais andado aí na carreira, que a gente tem que continuar, né, procurando, aprendendo, se atualizando, porque a vida muda, né? E é um curso inicial, né? É o curso para você abrir a porta para alguém que precisa de assistência. Então, eu acho que isso... depois eu quero desenvolver mais, eu quero me especializar mais. Tem outras formas, mas é um curso prático ali para você
a atender a população. E não é engraçado a gente falar assim que eu preciso aprender a atender uma pessoa? Porque isso já devia ser natural? Porque a gente fez 6 anos de medicina, depois a gente fez mais 3 anos de residência, e aí eu vou depois fazer mais um curso para poder aprender a atender a pessoa. Porque a gente não aprendeu isso durante a faculdade. E veja, durante a minha graduação, eu gosto sempre de dar esse exemplo, porque ele é muito importante para mim. Eu tive a experiência de ver um atendimento ginecológico de uma mulher cis-lésbica durante toda a minha graduação. Então, e mesmo assim, eu não tenho lembrança de como foi atendido. Se realmente teve empatia, se realmente houve respeito aos limites da pessoa. Eu sei, eu lembro disso, né? E foi no internato de ginecologia. Ou seja, no final do curso, eu tenho essa percepção. 6 anos. Durante a residência, não lembro. Não tenho essa lembrança de ter atendido pessoas da comunidade. Eu só fui buscar esse conhecimento depois que eu terminei a residência. E aí foi por um caminho diferente, assim, porque eu fui fazer minha especialização em sexologia. E as pessoas confundem um pouco, né? Porque a pós-graduação em sexologia, os estudos em sexologia, trabalham muito com desejo, excitação, problemas sexuais ali durante o ato sexual. Mas aí começaram a me procurar para atender a população LGBT. Você fez sexologia? Você sabe sobre sexualidade? E aí eu fui começar a estudar depois de toda a minha formação. Lá se vão aí 10 anos, né? Mas é possível. É um universo que às vezes a gente, eu falo que a gente aprende mais do que ajuda, né? E o simples fato de você acolher, você já está fazendo alguma coisa, né? Eu tive uma experiência muito recente num atendimento de um casal lésbico e que o estereótipo era de um casal heterossexual. E a minha primeira pergunta era um atendimento de reprodução. Então, a minha primeira pergunta foi como eu te chamo, né? Como você gostaria de ser tratado? E perguntei, né? E perguntei, algum de vocês usa hormônio? Porque eu não sabia se era um homem trans, né? Se era uma mulher trans, eu não sabia. E foi muito interessante, porque no final da consulta, e aí, né, a consulta de reprodução é gigantesca, né? Eu achei engraçado que uma delas olhou, falou assim, eu posso fazer uma crítica? Eu falei, claro, pode, não tem problema nenhum. Ela falou assim, é a primeira vez que quando alguém vai me atender, pergunta como eu quero ser chamado, como eu quero ser tratado. Eu falei, mas te constrangi? Né? Porque você falou que ia fazer uma crítica. Ela falou, não, é uma crítica construtiva. Ela falou, obrigado, você primeiro conseguiu enxergar e aprender quem você estava tratando, e foi uma consulta online, então assim, né? Mais difícil ainda, porque a gente não tem, né, contato nem nada. E ela falou assim, e se todo mundo fizesse isso, a gente ia evitar um monte de constrangimento. Desculpa. Não! Então, tem uma questão importante que é para quem eu vou fazer as perguntas. E aí, o que eu sempre coloco para os meus alunos é para todo mundo. Todo mundo que chega para você tem que perguntar. Você tem que perguntar assim, como você quer que eu te chame? Porque a Dona Maria Francisca, que é uma senhora de 60 anos, uma mulher cis, vai virar para você e falar assim, me chame de Francisca, me chame de Maria, me chame de Chiquinha, não tem problema. Ela não vai se sentir constrangida quando você faz essa pergunta. Mas, para um homem trans e para uma mulher trans, isso vai fazer uma diferença enorme. Né? Então, se você naturaliza uma simples pergunta, como você quer ser chamada durante a consulta, você vai fazer essa pergunta para todo mundo e não vai cometer nenhum tipo de constrangimento. Então, você vai perguntar para mim, quando eu chego num urologista, ele pode me perguntar assim, como é que você quer que eu te chame? Me chamo de Eduardo. Pronto. Eu já respondi, já ditei ali o caminho. E é natural, quando a gente
Chegou aqui, eu perguntei, eu chamei ele como? Dudu, Edu, Eduardo, não foi? Não foi? Então, e aí isso é muito importante, porque qual que é o grande problema do atendimento à população trans, especificamente? É você supor alguma coisa sobre ela. Sim. Então, sim. eu olho para ela e digo, é um homem trans, é uma mulher trans, ela tem cirurgia de redesignação sexual, não fez a cirurgia, usa hormônio, não usa hormônio. Eu não tenho que supor nada sobre minha paciente, o meu paciente. Eu tenho que perguntar para ele para ela, as coisas que eu preciso saber, que faz sentido saber durante a consulta também, que é um grande problema. O que eu preciso nessa consulta? Eu preciso saber detalhes sobre a construção da identidade dela? Se eu não precisar, eu não vou perguntar. Eu fiquei só com as perguntas básicas que eu faço para todo mundo. Nome, pronome e vai embora. Então, algumas perguntas, elas podem se resguardar para outros momentos, quando elas forem necessárias. Eu não preciso sair perguntando para todo mundo. Eduardo. Eu ia interromper com uma pergunta que não sei se cabe nesse momento, mas eu vou perguntar. Você acha que a bandeira está super valorizada ou realmente ela precisa ser muito valorizada? Eu acho que ela está pouco valorizada. Eu acho que ela precisa estar mais. Porque qual que é a grande questão aqui? A grande questão é, a gente precisa dar visibilidade. Sim. Né? E a gente só vai dar visibilidade se a gente conversar mais sobre o assunto. E parece que a gente está falando muito sobre o assunto. A gente não está. Não tá. Porque eu acho que existe aí, às vezes, uma coisa assim, ai, não aguento mais vocês falarem sobre isso. Ai, meu Deus do céu. E o que esses discursos geram é que vocês agora só olham para essa comunidade. Não. E não. Na verdade... Na verdade, nunca foi olhada. Na verdade, a gente está com um pouquinho de luz, uma lanterna, nem das mais fortes, ainda para a comunidade. Porque se a gente precisar falar sobre, significa que a atenção ainda é pouca. Né? A gente fala o tempo todo sobre saúde da mulher cis. A gente não está tirando espaço sobre saúde da mulher cis. Ninguém perde espaço na discussão sobre saúde. Então, isso é muito importante. Então, se a gente está falando mais sobre a população, é porque nunca foi falado. E aí, quando eu começo a falar, o mínimo que seja, parece que é muita coisa. Não, ainda é pouco. Porque eu ainda preciso falar constantemente que não se respeita o nome social durante uma consulta. Ainda preciso falar constantemente que nem toda pessoa trans precisa usar hormônio ou que precisa fazer cirurgia. Que a construção da identidade independe da forma como ela constrói o corpo dela. Então, aproveita e fala pra gente, assim, coisas básicas de um atendimento respeitoso. O que precisa, assim? Você já falou nome, né? Nome, perguntar o nome, pronome. Nome, pronome é super importante, né? Nome social. O ambiente precisa ser construído para ser um ambiente inclusivo. E aí, de novo, um ambiente inclusivo não é um ambiente que tem uma bandeira LGBT, né, que ia mais na parede. Não é isto. É você deixar claro que é reprodução? Então tá. Então tem alguma revista no seu espaço que trate sobre reprodução para pessoa LGBT, que ia PN+? Ou todas as revistas são revistas Crescer com aquele mesmo modelo, aquele, né, casalzinho, loirinho, branquinho. É isso que nós temos? Isso não é inclusivo. Na hora que eu sento na cadeira e começo a esperar para o atendimento... Qual o adesivo que tem colado na sua parede, assim, na sua clínica, minha amiga? Adesivo? Fecha os olhos e lembra do corredor da clínica onde você trabalha. Não é uma clínica de reprodução? Fecha o olho, faz o exercício. Olha para o corredor, tá lindo aquele adesivo novo que foi colocado lá, o que está desenhado lá? Não foi. A minha clínica não foi. Então não. Então eu não consigo fazer esse pensamento. O adesivo é de um casal hétero. Então, assim, e aí, por exemplo, as suas pacientes, mulheres cis lésbicas que entram, será que elas vão se sentir? Por que eu preciso ter esse adesivo? Ou, se eu tenho esse adesivo, por que eu não tenho outros também que acolham mais? Então, ser mais... É importante, assim, trazer exemplos para todos que possam te procurar é importante. Uma das questões que mais
pega, né, principalmente em eventos, assim, é sobre a tal linguagem neutra. Né? Isso. Linguagem neutra, eu gosto de dizer assim, você me perguntou o que eu preciso fazer para acolher mais. Eu não preciso necessariamente aprender linguagem neutra. Eu preciso neutralizar a minha linguagem. É diferente. E a gente já faz isso. A gente faz isso naturalmente. Quando eu me refiro às parcerias das minhas pacientes, dos meus pacientes, eu não defino gênero. Eu posso encaminhar alguém para cardiologia ao invés para um médico cardiologista. Então, quando eu simplesmente amplio as possibilidades de quem vai receber a pessoa, eu neutralizo. Uma vez eu estava num congresso, aí na hora que eu desci, mas aí eu não sei o que fazer, porque chega um homem trans, é um ginecologista, chega um homem trans no meu consultório, eu peço para vestir a camisola? Eu falei, não. Você já foi operado? Aí ele falou, já. Pediram para você vestir uma camisola no hospital? Não, pediram para você vestir um avental. Pede para vestir um avental. Porque você pode pedir para vestir um avental tanto uma mulher quanto um homem. Está neutralizado a linguagem. Então, não faz muito, não é muito esforço. Né? Por exemplo, quando você pergunta sobre pai e mãe. Olha que coisa desagradável para o seu casal, né? Para suas pacientes. Quando chega assim, quem é o pai, quem é a mãe? Não faz sentido. Né? Então, coisa simples, não muda muito. A gente nem precisa fazer um curso muito extenso sobre como neutralizar. Vai virar um curso de boas maneiras. Porque é tão simples a gente fazer pequenas modificações, mas a gente foi construído para não permitir essas inclusões. Né? Eu tô lembrando aqui, uma vez eu estava atendendo, estava no consultório, e aí chegou uma paciente e ela chegou de burca. E a minha secretária entrou dentro do consultório, apavorada, transparente. Tem uma moça aí. E aí até que eu consegui tirar da cabeça dela que era uma burca, então assim, eu acho que começa lá na recepção. Gente, a moça está usando uma burca. Ok, ela pode usar uma burca, outra pode chegar lá, tem um cabelo cor-de-rosa. E é isso aí, tá tudo certo, né? Mas é uma coisa que para ela era incomum, eu acho que ela nunca tinha visto, e aí ela ficou impactada com aquilo. Então, eu acho que também essa conversa com a equipe toda, eu né? acho que a formação é da equipe. A formação da equipe, para todo mundo se ver numa, né, assim, quem está ali na sua frente é uma pessoa. Sim. E esse é um quarto ponto, né? Realmente, a gente se capacita, você se capacitou, você foi lá, fez o curso. Tá, mas será que o porteiro do prédio se capacitou também? Porque se você se abre para o atendimento à população, né, LGBT, QIAPN+, você tem que lembrar que para chegar no seu consultório, essa pessoa passou pela portaria, ela passou pela secretaria, ela passou por mais umas 2 ou 3 pessoas que podem ter sido desrespeitosas com ela, então ela nem chegou a você. Sim. Ela resolveu ir embora. Acho que a capacitação precisa ser geral. Da equipe todas toda. as pessoas precisam ter conhecimento, né? Mas, Eduardo, falando um pouquinho sobre saúde, né? Saúde pública. Você acha que a população LGBTQIAPN+, acertei, existe nessa população uma certa negligência com a saúde, por exemplo, a população trans, os homens trans negligenciam o câncer de mama, negligenciam a mamografia, o câncer de colo, porque são homens que têm mama, se não operados, que têm útero e que precisam desse cuidado. Sim. Né? E existe essa negligência do tipo, eu agora sou um homem trans, eu não preciso mais fazer isso. E a que você atribui isso? Eu acho que a gente precisa olhar o inverso. Eu sempre tento olhar por que essa pessoa tem essa negligência. Sim. Vamos perguntar para ela e dizer assim, você sabia que pelo fato de você não ter feito uma mastectomia, você precisa fazer mamografia a partir dos 40 anos? Se ela disser para mim, sei, então, por que você não fez? Porque eu não quis. Isso é uma negligência, porque ela tem essa informação e, portanto, ela não quis fazer. Mas será que a gente está informando essas pessoas que elas precisam?
Porque faz parte de políticas públicas de saúde informar as pessoas sobre essa necessidade. Todos os anos, durante o mês, durante o mês de outubro, a gente faz uma campanha gigantesca sobre mamografia para as mulheres. Mulheres, Ponto. é esse ponto que eu queria chegar. Então a gente faz, mulheres, vocês têm que fazer. Mas, peraí, não são todas as pessoas que têm mamas que precisam fazer mamografia, mamas desenvolvidas? Então as mulheres trans também, os homens trans também, que não fizeram mastectomia também, e as mulheres cis também. Ninguém vai tirar o espaço de ninguém. Tem mamógrafo para todo mundo, essas pessoas só não estão chegando nesses mamógrafos. Então, por que a gente vai precisar... a gente vai precisar segregar esses espaços? Eu preciso que essas pessoas saibam da importância. É claro que para eu dizer para um homem trans que ele precisa fazer rastreamento de câncer de colo uterino, eu preciso ter uma empatia para saber, talvez seja um ponto sensível nessa conversa. Assim como mulheres cis-lésbicas. Muitas mulheres cis-lésbicas que já tiveram penetração, seja por dedo, objeto, ou mesmo por um pênis em algum momento da vida, elas podem não querer coletar o preventivo. Mas eu tenho que orientar, olha, é preciso. Rastreamento do câncer de colo uterino é para todo mundo que tem colo de útero, que já teve penetração via vaginal alguma vez na vida, seja por dedo, objeto ou por um pênis. Ponto. Orientei, eu passei a informação, eu disse, serve para mulher cis, serve para os homens trans ou pessoas não binárias transmasculinas, então serve para todo mundo que tem colo de útero. Eu não limitei ninguém. Agora, mesmo depois de todas as informações, essa pessoa não quer ir, deixa eu entender por quê. Deixa eu entender por quê. Porque eu preciso, como braço, né, de política pública, eu preciso ir lá e falar assim, você precisa, por que você não quer ir? E você acha que funcionaria essa prática de política pública em conjunto, ou você acha que o discurso precisa ser direcionado? A gente precisa tratar as pessoas diferentes porque elas têm necessidades diferentes. Então, o discurso ele tem que ser específico para cada população. Eu tenho um discurso para a população, para homens gays, eu tenho um discurso para a população de mulheres lésbicas, eu tenho um discurso para as populações trans, eu tenho um discurso para as mulheres cis, eu tenho um discurso para homens cis, eu tenho um discurso para a população indígena, quilombola, pessoas negras. Então, os meus discursos são diferentes porque as realidades são diferentes. Então, eu não posso falar a mesma língua para todo mundo. Elas não estão no mesmo lugar. Né? Então, a gente está falando de pessoas que ainda não conseguiram acessar o serviço de saúde. Eduardo, você acha que, assim, a gente sabe que é uma construção, as pessoas ainda estão começando a buscar o serviço de saúde, né? Mas a gente está vendo, né, na nossa prática diária, as pessoas já começando a pensar em família. Então, eu falo que é um degrauzinho a mais, né? Que eu acho que tem primeiro, tiveram que se colocar como pessoas de direito, né? E agora elas já estão num degrau a mais. Eu quero ter a minha família. Você acha que isso está acontecendo mesmo? É a gente que fica tendo viciado, né? Porque quem chega pra gente, está chegando pra gente. Mas, no geral... É uma amostra, a nossa amostra é viciada. Mas, no geral, você vê isso, as pessoas preocupadas com a fertilidade e preocupadas com um desejo de família atual ou futura? Eu vejo uma preocupação na construção da família, de enxergar que é possível. Né? É claro que todos nós aqui temos amostras viciadas, né? Vocês dentro da reprodução e mesmo eu dentro do atendimento voltado para o público. Então, para mim, é muito mais automático certas condutas. Né? Mas sim, a gente começa a entender que aquelas pessoas que sempre foram criadas por, entre aspas, dois tios, né, já tinha uma família constituída ali. Só que agora a gente está dando abertura para ela dizer, não, nós temos aqui 2 pais, nós temos aqui 2 mães, né? A minha tia solteira que sempre viveu com uma amiga, não, ali é uma família, né? Ali está construída uma família. Né? Então a gente tem
a possibilidade de ter, você falou no início, a possibilidade de ter famílias plurais, com características próprias, únicas ali. Então, a construção, ela está sendo visibilizada. Né? E é claro, se eu tenho a possibilidade, eu vou querer. Lembrando de novo, 2000, se não me engano, 2011 é que a gente teve a possibilidade do casamento. Do casamento, do 2011. casamento, 2011. Estou na dúvida se acho que é 2009, 2011, acho que é 2011. Acho que é 11. Possibilidade do casamento de pessoas LGBTs. Né? E essa questão assim da preocupação com a fertilidade na hora do uso do hormônio, né? Que aí vocês falaram, né, com relação a rastreamentos, às vezes as pessoas elas não sabem, né, que elas continuam tendo mama e continuam precisando rastrear a mama, continuam tendo colo. Às vezes elas não sabem da possibilidade de preservação de fertilidade prévia ou até de tratamentos, apesar de estarem no uso de hormônio. Como é que você tem visto isso assim na sua amostra? Toda vez que a gente faz um atendimento e que essa pessoa nos procura e a população trans nos procura para iniciar um processo, né, de hormonização, a gente orienta. Existe um desejo atual ou futuro para que você construa uma família com seus gametas? Né? Se a pessoa disser sim, faz sentido a gente orientar uma consulta com o infertileuta. Tá? Não, vamos procurar alguém da reprodução para te orientar sobre o que pode ser feito, quais são as possibilidades. A hormonização, a médio e longo prazo, vai trazer, assim, alguns prejuízos na fertilidade. Isso a gente já tem bem descrito. Não impede uma gestação, inclusive uma gravidez natural, mas traz prejuízo, pode dificultar. Então, a gente precisa fazer essa orientação. É claro que tem uma questão de acesso, uma questão de recurso. A gente não tem na saúde pública um banco, né, de gametas, então de congelamento de óvulos. Então, isso vai dificultando porque exige um valor para as pessoas. Então, mesmo que a gente faça essa orientação, as pessoas estão cientes e as pessoas escolhem, poder ou não. Dar autonomia é muito importante, mas elas precisam ter orientações sobre o que fazer. A produção soprou aqui no meu ouvido que o casamento foi oficializado no Brasil em 2013. O casamento de pessoas. Então, gente, era alguma coisa, né? De 2013. Muito Essa obrigado. Produção é maravilhosa. Entendeu? Não tem ponto, mas ela sobra pra gente. Não, isso é muito bom. Olha só, eu acho que esse tema é um tema extremamente abrangente. A gente fala sobre isso em diversos aspectos, né? A gente já falou sobre o atendimento, a gente já falou de capacitação, a gente já falou de disponibilidade. Eu acho que o Eduardo tocou num ponto muito interessante aqui agora, que é a disponibilidade do serviço público para a reprodução da comunidade LGBTQIAPN+. Eu sempre dou uma paradinha, que acho que eu estou esquecendo uma letra. E hoje a gente vê que a gente tem atendimentos gratuitos no Sistema Único de Saúde de Reprodução, mas esses atendimentos, na grande maioria, eles não contemplam a comunidade. Porque esse atendimento ele ainda é pífio para a população em geral. Essa população geral. Para essa população? Às vezes, é uma fila que são 4, 5 anos, né, para que seja obtido o tratamento. Veja, a gente está falando aqui sobre pegar essas pessoas e colocarem nessa mesma fila. Isso é muito importante. Né? A gente não está falando de vamos criar um serviço específico. O que nós estamos dizendo essas pessoas ainda não estão em condições de chegar nessa fila. Por quê? Aonde elas estão? Então, esse é o ponto. Então, a gente não está fazendo nada de vamos diferenciar aqui, porque o atendimento é um atendimento demorado mesmo. Né? A gente sabe que, infelizmente, a gente não tem política pública para reprodução de forma universalizada.
Então a gente precisa colocar todo mundo nessa fila. E dentro dessa fila a gente faz, porque se faz uma triagem sobre os casos que precisam ser passados à frente, de casos prioritários ali. E por que não incluir, né, a comunidade nesse mesmo atendimento, nessa mesma... É o que está faltando. É o que eu acho. A gente tem pouquíssimos serviços para atendimento da população geral. Né? Então... O negócio é muito pior, né? Porque está faltando para a população geral. Né? E quando a gente fala de assistência à saúde, em Belo Horizonte a gente tem um serviço, né? Em Juiz de Fora a gente tem um serviço. Em Belo Horizonte a gente não, por exemplo, para atendimento da população trans, a gente não tem serviços habilitados para procedimentos cirúrgicos. Em Juiz de Fora tem. Né? Então, se a gente está falando em Minas, nós temos 2, 3 serviços habilitados para atendimento clínico, 2 serviços para atendimento cirúrgico em Minas Gerais. E são, posso falar porque eu conheço o serviço de Juiz de Fora, a responsável pelo serviço da cirurgia de ressignificação sexual é minha amiga pessoal. Então, assim, é um serviço muito bem construído. Você, como membro da Sojimig, sabe disso, Lau também, né? É um serviço muito bem construído, é referência de Minas Gerais, né? E uma das, se não me engano, no Brasil são 8 serviços só cirúrgicos, né? Então, eu acho que, mais uma vez, a gente está aqui dizendo que a bandeira precisa ser levantada, ela precisa ser respeitada, a gente precisa falar mais sobre esse assunto, assim como a gente fala tanto em fazer um preventivo, em fazer uma mamografia, né? Acho que a gente já caminhou um pouco, mas ainda tem muita coisa, né? Que ainda precisa, né, vir. E, Eduardo, para a gente terminar, eu vou te pedir uma missão difícil. Vamos lá. Respira. O que você falaria para o seu aluno hoje que está formando, em termos de, cara, você vai para o mercado de trabalho, você não sabe o que você vai pegar. Que conselho você daria para esse jovem que está saindo da faculdade e que vai encontrar um mundo aí, principalmente pensando na comunidade LGBT? Eu acho que, principalmente, a gente não pode supor absolutamente nada. Então, a gente tem que estar aberto para qualquer pessoa que entre no nosso consultório ou para que a gente vá atender. Então, qualquer pessoa que sente na nossa frente, ela tem uma vivência única, uma experiência única. Ela tem uma história de vida que precisa ser... validada, ela tem que ser, ela é relevante ali. E os meus exemplos não são os exemplos que podem ser aplicados a ela. O exemplo da minha paciente anterior não pode ser aplicado a ela, independente da pessoa. E aí eu promovo o respeito, eu promovo mais equidade na minha assistência. Ou seja, eu olho para ela e vejo aquilo que é possível, né? Na hora da minha prescrição, na hora de propor uma conduta, na hora de acolher. Eu começo com os meus alunos dizendo: você foi até a porta receber a sua paciente? Porque isso já muda completamente, isso traz respeito para essa pessoa que está sentada na sua frente. Então, validar a experiência dela é importante, porque se eu não validar, eu não vou propor um plano de cuidado adequado para ela. Então, ouvir. Eu acho que a gente tem que escutar mais. A gente escuta pouco e a gente simplesmente vai lá e joga uma informação que o paciente às vezes não vai fazer muito bom uso dela. A minha avó dizia que a gente tem 2 orelhas e uma boca. Não é à toa, né? E não é só para o paciente desse público, não. A gente tem que aprender a escutar. Tudo. A escutar nosso paciente, né? Escutar as pessoas à nossa volta, né? Que não é nada diferente do que a gente tem que fazer para todo mundo. Para todo mundo, exatamente. Escutar todo mundo, né? Exatamente. Eduardo, de novo, foi muito bom, muito Obrigado pelo maravilhoso. convite mais uma vez. Foi muito legal. Ele é muito bacana. Muito bacana. Você não testou, mas eu estou atestando. Muito bom. E se você também gostou de mais um episódio, segue a gente nas redes sociais, ouve a gente nas plataformas de áudio, nós estamos em todas elas. E a gente espera vocês no próximo episódio. Um beijo, obrigada.